príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou Berdan Gomes. E você está no Você Pode Mais Cast. É isso aí, parceiro. Muito bem, parceira. Aqui no Você Pode Mais Cast você tem entretenimento, diversão, cultura e informação. Nós abrimos espaço para falarmos também, nesse período pré-eleitoral, com alguns candidatos, candidatas a prefeitos, a prefeitas, a vereador e a vereadoras da nossa região. E hoje o nosso podcast vai trazer esse tema. Vamos falar um pouquinho da vida das pessoas, conhecer como elas são, quais são as ideias principais que elas têm aqui para a nossa região, né, dependendo de onde é que ela é. E hoje o podcast também é voltado para esse tema, que é um tema social, né, Marcela? A gente presta um serviço social também. É um serviço social e eu falo que o podcast, a função dele é trazer esse benefício para a sociedade em todos os segmentos. E política, a gente não vive sem política, não tem um apolítico, né, gente? Então, a gente tem que trazer um pouquinho para vocês, falar desse universo, para vocês conhecerem as pessoas que serão candidatas, né, pré-candidatos. Isso é muito importante. E a gente estava até conversando aqui antes, a gente resolveu trazer vocês para dentro do podcast para assistir, porque tem meia hora que a gente está conversando aqui antes. Eu falei assim, gente, vamos começar a gravar, porque eu acho interessante de todo mundo acompanhar esse podcast que estava falando anteriormente. Mas bora lá, né, Berdão? Vambora, bora sim. E sempre tem o patrocínio da Unopar. Nós estamos com o patrocínio da Unopar Barra do Garças, Unopar Caiapônia. Aqui na Unopar você faz o melhor curso superior, você faz a sua graduação, sua pós-graduação. Para que deixar para amanhã? A gente vai estar falando de futuro, de política, de prestação de serviço, mas você é muito responsável pela sua vida e pela condução dela. E você sabia que apenas 8% da população barragarcense tem nível superior? Então, é muito pouco, né, gente? Muito pouco. Você precisa fazer um curso superior para que você possa também construir a evolução da cidade em que moramos, né, Marcelo? E você sabe que não é só uma questão de ter um diploma, né? É questão também de quando você entra no mundo universitário, você muda comportamento, atitude, pensamento. É uma evolução interna, gente. É um crescimento pessoal e profissional. Eu falo que é muito importante você criar essa carreira, né, entrar para a faculdade, escolher um curso. E a gente tem flexibilizado bastante a entrada de alunos aqui na universidade. Escolha o curso que você quiser, mas entre, faça, saia da zona de conforto. Isso é muito importante para o seu futuro. Isso mesmo. E hoje estamos recebendo o Dr. Danilo. Seja bem-vindo de volta, né? Você já esteve aqui, falou de direito previdenciário. Hoje nós vamos falar de você. Seja bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, Verdão. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma vez estar aqui, né, para contribuir com esse podcast aqui, que é extremamente importante para os barragacenses, para a nossa cidade. Muito obrigado. A gente é que agradece. Isso aí. Uhum. A gente falou que você ia voltar, né? Não sabia Exatamente. que ia ser tão rápido, né? Mas Pois voltou é. Porque a pauta foi bem interessante para o previdenciário. E eu já até nos bastidores aqui já falei que já vou fazer também o meu planejamento tributário aí, previdenciário, que eu preciso Com fazer. urgência, vamos fazer logo. Com urgência, preciso, porque eu tô uma senhorinha, preciso cuidar do meu futuro. Mas enfim, Danilo, você é bem atuante na igreja, né? Eu sei na Assembleia, onde eu faço parte. E, gente, às quintas-feiras, quem conduz o culto é o Danilo, e é fantástico, que é um culto de libertação, e eu acho um trabalho fantástico que você faz, e você dali você já transforma vidas e contribui muito com a sociedade, né? Agora eu queria saber um pouquinho de você no seu particular. Eu conheço você lá, Danilo, mas eu queria saber da sua vida particular, e eu queria que as pessoas conhecessem você e o seu trabalho. Como que você faz, como que você trabalha na vida social das pessoas? Bom, muito bem, tá? Isso é muito bom, a gente tá aqui para contar um pouco da nossa história e aquilo que faz sentido, né? Só para vocês terem conhecimento, eu sou de São Félix do Araguaia, nasci lá, né, na minha região. Lugar lindo. Lugar maravilhoso, tá? Então, assim, eu nasci ali na frente da Ilha do Bananal, São Félix do Araguaia, a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial hoje que existe. E detalhe, gente, o meu pai é pastor, sou filho de pastor, tá? Minha mãe é uma grande professora, hoje está aposentada, mas os meus pais são a minha fonte de inspiração e o que fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, eu nasci ali em 88, tá? Eu já tô uma idade avançada, então tenho tá velho pra caramba, 36 anos. 36 anos de idade. Muito mais novo que nós. Agosto, dia 22, vou completar 36, meu aniversário.
Então, já tá aí aberto o convite para presentes. Mas detalhe, gente, São Félix do Araguaia foi minha cidade natal. Sou de uma família muito simples, muito humilde, tá? O meu avô é o Pedro Crente, era o Pedro Crente, hoje ele faleceu, está no Senhor, graças a Deus. Então, minha família é muito grande ali. E daí, em 94, eu vi meu pai ali, entrando na política em São Félix do Araguaia, e aquilo me comoveu muito. Eu era muito pequeno na época, né, ainda criança, mas eu vi ele trabalhando, querendo ajudar as pessoas, e ajudava de fato, né, as pessoas ali em São Félix. E aí foi da onde nasceu até a vontade da gente entrar na política, tá? Logo depois dessa época ali, de 94, que ele se candidatou a prefeito de São Félix do Araguaia, não deu certo, ele não conseguiu, teve uma diferença dos 2 votos, e aí houve a necessidade da minha mãe vir para Barra do Garça para fazer faculdade de pedagogia. Ela precisava fazer essa especialização em pedagogia, professora há muito tempo ali, muitos alunos hoje aqui em Barra foram alunos delas, até quando passa na rua, dona Floriza, a senhora foi minha professora, aí ela vai tentar buscar na memória, que faz tanto tempo, né, e às vezes ela acaba não lembrando mais. E aí, quando foi em 97, a gente se mudou para Barra do Garça, tão querida Barra do Garça, tá? A gente chegou com 2 malas, tá? E eu sou de uma família onde eu tenho 2 irmãos e eu sou gêmeos com um, que é meu irmão Vinícius, tá? Hoje o Vinícius ele não mora aqui, mas sempre morou aqui, trabalhava ali no Bradesco, e o meu outro irmão mais velho é o Natan, tá? Então nós chegamos aqui em 97, para ganhar a vida, para começar do zero, porque até então a gente não tinha muita condição financeira muito boa, então a gente precisava lutar. Minha mãe trouxe nós para cá para fazer faculdade, e aí a gente se apaixonou por a tão querida Barra do Garça, né? Por aqui nós vivemos muitos anos, são quase 20 anos que a gente hoje está em Barra do Garça, tá? E quando a gente chegou aqui, a gente começou a construir a nossa história, né? A gente começou a entrar de fato, a estudar, né? Hoje eu estudei aqui muitos anos, só para vocês terem ideia. No primeiro colégio que eu estudei foi o Colégio Irmandiva. Gente do céu, nunca esqueço daquilo que eu vivi. Na época, o nosso diretor era o Valdir, né? Nunca esqueço da imagem dele. Ele é de 86, eu sou de 87, muito provavelmente... Sou de 88. Você é de 88, ele é 88, eu sou de 87, muito provavelmente nós somos contemporâneos na escola Irmandiva, porque eu estudei no Irmandiva da 1ª à 5ª série. Lá o Valdir era o diretor, a Alda foi a diretora, depois do tempo, nós somos contemporâneos na mesma época aqui do Irmandiva Pimentel. Vocês iam junto pra diretoria? Eu nunca fui, você já cheguei na diretoria. Vocês têm claro que vocês eram frequentadores. Eu não ia pra diretoria porque nunca me pegavam pulando o muro pra ir pro Porque Lajedo, você né? é mala e ninguém te pegava no pulo, meu filho. Mas é engraçado, né? Você tá falando do seu pai e da sua mãe, né? Essa desenvoltura sua na fala, de traquejo, de falar, de contribuir, vem muito, então, da parte política do seu pai e da parte pedagoga da sua mãe, né? Então Exatamente. Isso contribuiu para quem você é hoje, diretamente. Contribuiu muito, né? Porque minha mãe é uma fonte que eu tenho de inspiração para mim, então eu aprendi muito com ela. Meu pai foi considerado um dos melhores locutores lá de São Félix do Araguaia. Até hoje ele entendi discute, tudo agora, ele locutor. fala, né, quando é época de campanha mesmo, hoje ele é secretário da Agricultura Familiar lá em São Félix do Araguaia, tá? Preenche lá um cargo político de muita importância para a região. Então, assim, eu aprendi tudo aquilo que eu via nos meus pais, né? Então eu via meu pai sempre falando em palanque, discursando. Eu falei um dia, eu quero fazer desse jeito. E hoje estamos aqui, seguindo esse legado. E além de locutor, pastor, né? Exatamente. O que facilita muito, porque não é fácil você estar, às vezes, na frente do microfone, muita gente se intimida. E quando é pastor, você cresceu na igreja. Então, para você sempre, desde pequenininho, era cantar, era fazer os louvores, era, às vezes, nos cultos, no bíblico, no estudo bíblico para criança. Você sempre teve familiaridade também em falar. Exatamente, isso ajudou muito, tá? Nessa minha criação, nessa minha concepção, entender e até desenvolver melhor a fala, né? Então, eu falava muito nos grupos familiares, né, com pessoas, a gente reunia. Então, sempre que tinha oportunidade, eu falava da Bíblia ali, né, ministrava, pregava. Hoje, só para você ter ideia, eu ministro em várias igrejas, eu sou ministro do Evangelho, né, já ministrei em grandes congressos hoje, não só
até hoje fora do estado de Mato Grosso, em outros estados. Então, até hoje a gente recebe convite. Palestras, então a gente tem um pouco dessa facilidade. Mas a gente tem que aprender muito, tá, Vena? Eu tô aqui, eu sou um mero aprendiz, sempre você tá um mero aprendiz, porque a vida nossa sempre é aprender, né, Marcelo? Exatamente, e do lado de um grande homem tem uma grande mulher, a esposa do Danilo. Se você vê a esposa do Danilo, Não. a palavra Sou dela, gente, quando ela abre aquela boca, ela é linda, né? Já pra falar, ela é maravilhosa, né? E a hora que ela abre a boca pra falar, gente, só sai coisa boa. Que coisa, que É bênção. assim, ela é um bálsamo no coração. Não, e quando ela ministra, tá, eu sou muito difícil de se emocionar, né? Inclusive no meu próprio casamento, né? Ela me pergunta, meu bem, por que você não se emocionou? Porque eu casei na pandemia, né? Uhum. Tá? Eu tenho agora 4 anos e 2 meses de casado, entendeu? E eu casei na pandemia em 2019 ali. E no que eu casei, eu não podia fazer festa. E eu tava muito apreensivo, né? Porque eu não poderia aglomerar pessoas, ter pessoas ali envolvidas, e a gente fez um jantar ali para umas 15 pessoas. E no dia eu acho que eu fiquei muito preocupado, eu não consegui me emocionar tanto, que eu tava tão preocupado com essa questão da pandemia, eu não chorei. Mas no dia que ela ministrou, Marcelo, no dia que toda vez que ela vai ministrar, eu choro, eu me emociono, eu sinto a presença do Espírito Santo, e eu falo obrigado, Deus, por essa mulher incrível que o Senhor nos E deixa. vai ser papai Tá? agora. E papai agora. E detalhe, pai da Maria Antonella. Aham. Cara do céu, você não tem ideia do que é ser pai de uma moça, né? E os amigos meus estão falando assim, Danilo, agora você vai ser fornecedor. Eu falei, opa, peraí, meu amigo. Não funciona dessa forma. Porque o negócio comigo aqui é mais rígido, tá? Não vai ser bagunçado o negócio. Ah, tá. Ah, tá. Digamos nós. Vou falar uma coisa pra você, de pai pra pai, tá? A Maria Antonella, né? Maria Antonella. Ainda tá no forno. Tá no forno. A minha Maria Alice tem 17 Olha anos. que lindo nome, parabéns. Tem 17 anos. Você vai ver, meu parceiro, que a ideia é uma e a realidade é Ei, outra, mas já- completamente Já diferente. tá falando em namoro? Já tá falando em namoro? Não É. vou te falar nada. Deixa embaixo. Eu não vou falar Eu vou nada. deixar a minha trancada. Tá bom. Ai, Ninguém, tranca, hein? ninguém tem chave. Porque a nesse gente negócio. investe tanto, né? É tanto recurso, é tanto dinheiro, é faculdade. Não, mas É, a pode- gente investe e vem lá em outro e leva tudo. vem uns espertões assim e a gente acha que sempre a gente vai ser mais Meu esperto do que sogro- o garanhão. Nunca dá. Meu sogro falou isso. Agora você vai ver o que é. Porque quando eu fui pedir a mão da Sabrina em namoro, meu sogro criou uma resistência. Falou, opa, calma aí. Não é bagunçado assim não. Calma, você tá chegando agora. Tá, o Gavião. Aí eu falei, calma, mas as minhas intenções são as melhores, tá? E eu quero casar com ela. E ele falou, olhou pra mim e falou assim, não, vou pensar direitinho. Aí baixa o pastor, locutor, todo mundo da pessoa pra pedir em casamento. O pai chega e fala assim, tô sem recurso, não tenho nem o que falar. O meu é bom de argumento. Mas foi difícil ali, viu? Porque minha sogra teve que entrar no meio e falar, opa, não, tá liberado. E aí ela falou, porque quem manda aqui é eu. E é assim mesmo que E quem manda é a funciona. mulher. Quem manda, onde funciona é assim E o mesmo. homem sábio entende isso. Mas hoje né, meu sogro é meu ministro? fã. Me liga quase todo dia. Aí eu Isso acompanhei, é- foi lindo. Mas Danilo, você é pré-candidato, né? Exatamente. Eu queria saber quais são suas expectativas quanto às eleições, ao cargo, o que você pretende, em que área você quer atuar, qual o segmento que você quer contribuir mais. Uhum. Conta um pouco. Não, maravilha. Essa pergunta é muito importante. E lá, respondendo, finalizando aquela primeira pergunta que você fez, né? Porque a gente até entrou na política, qual foi o que fez a gente entrar e assumir tudo isso, é que quando a gente veio para cá em 97, o meu primeiro emprego foi no supermercado Cogal. Eu trabalhei lá como vigia, tá? No supermercado por muitos anos. O Ademar me recebeu, na época o gerente era o Parrião, e aí eu trabalhei lá por 5 anos e meio. Depois eu saí de lá, fui trabalhar no supermercado Mendonça, tá? O Rogério me deu essa oportunidade com o Charles lá. Eu trabalhei de empacotador, entregador, repositor, no faturamento. Então isso marcou a minha história. Então foram 10 anos de CLT. Depois eu recebi uma mensagem do céu, uma palavra profética, e Deus falou, eu tô te dando um negócio novo na sua mão para você ser empreendedor. E aí eu fui para a área do empreendedorismo. Abri meu primeiro CNPJ, trouxe para cá uma inovação que não tinha para Barra do Garça, tá? Que é a Havaí Chinelos à época.
Então eu fabricava chinelos, tá? E era chinelo diferenciado. A gente forneceu para grandes empresas, a gente conseguiu colocar um grande número de estoque no mercado para a gente conseguir entregar. E a partir disso, até eu lembro que eu ia a Marli me atendia muito na SBT, e aí eu ia lá falando assim, ó, esse chinelo é de capacha, massageador pros pés, e se não resolver, você toma um chá que melhora todas as dores. Nunca esqueço disso, era a minha propaganda, que eu fui até menino propaganda, né, da Havaí Chinelos à época. E aí, Deus permitiu fechar, eu já estava fazendo o curso de Direito, foi quando eu passei, né, na faculdade do curso de Direito e comecei a fazer. Fiz ali nos 5 anos, passei na UAB e hoje nós estamos já 4 anos já hoje atuando. Na realidade, nós estamos indo para 5 anos hoje dentro do mercado da advocacia, que é o empreendedorismo. Hoje nós temos CNPJ aberto e hoje nós temos mais de 8 associados dentro do nosso negócio. Tá? É um grande número e atendemos várias áreas da advocacia, como direito tributário, previdenciário, como vocês viram. A doutora Sabrina, ela é estourada, tá? No direito de família, no divórcio, ela chama ainda aquele cara que não paga pensão de alecrim dourado, né? Então, se você for lá acompanhar ela no Instagram, é uma emoção lá, porque todo dia tem um bafão, né? Todo dia tem um alecrim dourado diferente. Uma alegria dourada. Ela manda prender alecrim, ela manda soltar alecrim. Esse dia ela prendeu um alecrim, depois ela foi lá soltar o alecrim, porque depois da mulher... E outra, ela faz um divórcio hoje, amanhã a mulher... já se arrepende, fala que quer voltar, aí tem que mandar o juiz desfazer. E é aquela maravilha. Então, e aí foi quando surgiu a necessidade e uma insatisfação, agora eu entro na sua resposta, da gente ver o que Barra do Garça precisa, né? Só para você ter ideia, a gente está aqui em Barra do Garça e Barra do Garça cresceu muito. Sim. Nós não podemos deixar de falar que Barra do Garça cresceu sim. Veio grandes empresas para Barra do Garças, tá? E tem possibilidade de vir mais empresas e mais indústria para cá. A área do comércio hoje, só para você ter ideia, a área do turismo é uma área que não está muito valorizada. Só para você ter uma ideia, você chega em algumas cidades, a área do turismo é uma área muito consolidada. Por exemplo, hoje nós precisamos de pessoas que trabalham em interpretação de línguas aqui, tá? Para que possa atender os gringos, as pessoas que vêm de fora, para ter um suporte melhor na questão do turismo. Então, Barra do Garça precisa melhorar. E, além disso, pelo fato, Marcelo, de eu conhecer tanto o lado do CLT, que eu fui empregado há muitos anos, eu conheço a realidade do empregado, eu sei que é difícil o cara ganhar um salário para pagar, para trazer alimento para sua casa, é muito difícil, e não ter muitos benefícios, né? E outra, melhoria de salário, tá? E a gente conhece também a área do empregador, que é a área do CNPJ. Então eu conheço a área do empregado e a área do empregador, que hoje a gente tem hoje CNPJ. Aí nós colocamos o nosso nome como pré-candidato, porque a gente acredita que existe uma forma melhor de fazer política. Eu estou cansado de ver algumas coisas, tá? E eu já vou falar isso mais à frente, mas nós precisamos se posicionar. Porque muita gente falou que a política, ela é uma política que só tem corrupção, onde as pessoas só entram para roubar, onde as pessoas só entram, tá, para tentar tirar aquilo que é a dignidade do povo. Não. A melhor forma de fazer política é uma política consciente, uma política limpa, uma política justa, com princípios e valores. Então, se você for escolher alguém hoje, só para você ter ideia, você tem que escolher alguém que tem princípios. Você tem que escolher alguém que tem valores. Porque não adianta eu escolher uma pessoa porque ela faz isso e aquilo. Nós temos que escolher com base como essa pessoa se comporta mediante a sociedade. Então é isso que nós temos que ter esse olhar voltado. Então, respondendo a sua pergunta em relação a por que eu escolhi, eu não precisava disso. Mas pelo fato de algo que ardeu muito no meu coração, eu falei, eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas não começar a fazer de agora. É continuar a desenvolver um trabalho que a gente já faz. É por isso que a gente fala, hoje, o nosso foco, né? E respondendo a pergunta, o nosso foco é voltado à questão da saúde, que eu já fui por 2 anos e meio conselheiro de saúde aqui do município, tá? Eu ajudei muito na época, contribuí para a sociedade, para as pessoas, para os munícipes aqui da nossa cidade. E desses 2 anos, eu verifiquei que a saúde
é muito importante para nós. E as pessoas, às vezes, elas ficam desprovidas porque não têm acesso. O acesso que elas precisam, às vezes elas não têm. E sempre precisa de alguém para estar lá empurrando. Então, foi por isso que eu coloquei o nosso nome à disposição nesse sentido. E a outra coisa também, na questão social, na questão dos idosos, né? Porque é uma área que eu sempre desenvolvi, que eu sempre trabalhei. Então, eu tenho um olhar voltado para a previdência social, para as pessoas que precisam de benefícios, para as pessoas que precisam de ajuda e de suporte. Além de recursos, de valores que a gente traz para a mesa, para a família, a gente pode contribuir em outras formas, tá? Como casas, né, como lado oscilar dos idosos e outras formas para que essas pessoas possam ser bem cuidadas. Que não é só importa ali a aposentadoria, o que importa é depois, como que elas vão viver. Será que isso vai fazer sentido para elas? Tá? Foi por isso que a gente colocou. Danilo, você falou agorinha que a política, muitas pessoas não gostam de política, e a Marcele usou um termo também, que é impossível ser apolítico, porque a gente depende da política para poder viver. A gente precisa da política para poder viver. Você entende qual hoje seria o seu grande diferencial? Porque todo mundo enxerga que pode fazer diferença, que pode entrar na disputa, mas qual é o grande diferencial do Dr. Danilo? É a família, é a questão da religiosidade, é a questão dos valores, é o entendimento de leis como advogado. Qual seria o seu grande diferencial? Muito bom. Eu até quero ressaltar, além da gente ser hoje empreendedor na nossa cidade, Barra do Garça, já por muito tempo, então nós estamos já quase 20 anos aqui, e hoje nós somos ministros do Evangelho. Eu sou evangelista. Então, o que a gente defende? O que a gente prega? São valores, tá? A maior base de alguém é a família. Não adianta. E estão querendo destruir a coisa mais importante que a gente tem, que é a família. Gente, o que a gente está vendo? Uma inversão de valores. As pessoas já não mais querem criar leis, tá? Até mesmo possa beneficiar as famílias. Hoje as famílias, elas estão, grande parte delas, não são todas, estão destruídas. Emocionalmente, espiritualmente falando. Então nós precisamos, tá, de ter medidas mais rígidas e regras mais rígidas, até mesmo para preservar, para conservar essa maior base que a gente tem, a família. E eu acho isso muito importante, é aquilo que eu defendo, são os meus valores e aquilo que eu sempre prego, é o que está na Bíblia, tá? E eu defendo isso. Por quê? Porque a Bíblia fala duas coisas importantes e princípios que eu carrego comigo. A Bíblia fala, quando Deus cria o homem, ele cria o homem com dois propósitos: crescei e multiplicai. Quando eu entendo que eu preciso crescer e que eu preciso multiplicar, eu entendo o maior sentido da vida. É por isso que as pessoas hoje, elas não têm mais vontade de viver, porque perderam o sentido. Elas esqueceram de crescer e esqueceram de se multiplicar. Porque o que traz a felicidade é quando você multiplica. É por isso que eu sou o cara mais feliz hoje, porque eu estou multiplicando. Eu consegui agora fazer a Maria Antonella. Você está entendendo? Então, eu estou seguindo um princípio. E esse princípio, quando eu cumpro esse princípio, Deus fala assim, você cumpriu, então agora você vai crescer muito mais. Então, isso é o que faz sentido. É o verdadeiro crescer e contribuir, né, gente? Quanto mais você cresce, mais você contribui, assim vira uma roda sem parar. Agora, a questão dos princípios, eu acho muito importante, gente, na política. Quando a pessoa você observa não só o que ela fala, mas sim quem ela a vida pregressa dela, porque não adianta vir aqui ou parar na rua e falar, olha, pedir o voto e falar, vota em mim porque eu sou isso. Se você tem que observar a vida de verdade daquele candidato, daquele pré-candidato. Porque a parte do princípio é muito importante, a parte familiar é muito importante. Eu sou direita conservadora, né? Eu prezo muito a questão familiar, a questão dos princípios, a conduta de vida.
Você tem que observar muito onde esse pré-candidato está, onde ele está indo, com quem ele está andando, porque você geralmente é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O que essa pessoa está convivendo? O que ela tem feito com a família dela? Ele é um bom marido? Ela é uma boa esposa? Ele é um bom pai? Ele é um bom amigo? Ele contribui de alguma forma com a sociedade? Né? Isso tudo são coisas que nós temos que observar, porque é muito bonito ouvir a Você falou fala. uma coisa tão importante, e essa frase, se eu fosse você, pegava uma caneta e anotava, porque essa frase eu carrego comigo. Os lugares que você frequenta determina o que você procura. Exatamente. A pergunta que eu faço, quem são seus representantes? Quais são os lugares que eles estão frequentando? Eu te deixo essa pergunta no ar. Faça uma reflexão. Com quem que eles andam? Exatamente, eu acho importante. E é importante ter esse debate, e essa conversa, para a gente poder esclarecer que o podcast também ele não está voltado para uma ideologia política. Nós vamos aceitar e receber todos os tipos de pessoas, de todas as opiniões políticas. A opinião do Danilo, que é igual à da Marcele, né, que é mais conservadora, são de direita. Eu, por exemplo, sou de esquerda. E a gente convive muito bem junto, porque eu respeito a opinião deles e espero que eles respeitem a minha. A Marcele respeita muito bem, eu estava conversando aqui antes com o Danilo, ele também respeita, porque, embora eu seja de centro-esquerda, eu tenho opiniões que são similares à questão de valores que a direita tem. E eu tenho opiniões que são controversas. Mas a ideia de trazer pessoas controversas e a gente ter uma mesa de debate é porque senão a gente vai ficar falando amém para todas as respostas e na verdade a gente às vezes tem que realmente debater essas questões. Discutir as questões. Independente de partido, né, de ideologia, eu penso de uma forma, o Bernardo pensa de outra, e nós temos discussões adultas e maduras, porque essa é a verdadeira discussão, é você ouvir o que a outra pessoa tem, mesmo sendo divergente, e aceita a sua opinião, é a sua opinião, viva com ela, beleza, eu vivo com a minha. E saber respeitar as diferenças, isso é muito importante. É interessante, o Roberto Antônio estava conversando antes aqui do podcast, e ele falando, ele é esquerda, beleza, a gente respeita, é um cara que a gente já ama aqui, já aprendeu a amar ele, tá? Marcelo é de direita, e ele falou algo interessante, mas tem muitas coisas que eu não concordo que a esquerda faz, lógico. Muitas. Como? O aborto, entendeu? É abominável. Abominável isso. Tá? É inaceitável. E além disso, também nós estamos falando da questão das drogas, né? O STF recentemente, tá, julgou um processo, tá, no sentido de aprovar hoje 40 gramas de maconha como descriminalização e, além disso, como porte e uso. Então, assim, é uma vergonha. A gente até comentou. É um absurdo, ele concorda. É uma vergonha, porque a gente estava falando que quando a lei criminal ela é colocada para beneficiar o criminoso, o que vai acontecer? A sociedade vai despenalizar aquelas pessoas que foram presas por tráfico de drogas naquela quantidade. Então vai liberar muito traficante. Vai abrir a porta do presídio e tchau, todo mundo pra rua. O que vai acontecer nas suas famílias, com seus filhos? Né? E em casa, porque eu quero um ambiente seguro para mim, para minha filha, para minha esposa, para todo mundo. Eu quero um ambiente seguro. E traficante não tem segurança com o traficante. Você não negocia com o traficante. Independente se ele vende 1 grama ou se ele vende 1 quilo. Ele é traficante. E ele tem muitas quantidades, que o cara tem estoque, tá? E outra, esse cara ele vai ter só 40 gramas? Nunca, ele precisa vender 40 gramas para cada um. Ele só foi pego com 40 gramas porque é uma forma de carregar pouca coisa, porque eles não carregam tudo na hora de vender. Mas e aí? E o resto que ele tinha lá em casa que não foi visto, né? Então, assim, o STF cria ainda uma questão, porque o STF tá uma vergonha. Eu falo, eu como advogado, como jurista, eu posso falar para você, tá uma vergonha, porque em vez do STF julgar, hoje ele tá legislando. Entendeu? A função típica dele é julgar, e agora ele está legislando. Cria regimentos internos, cria situações, e agora o uso da droga, da maconha, até 40 gramas. E ainda fala que a pessoa, para eles não deixar totalmente livre, eles criam um sistema de fazer um processo da pessoa que foi encontrada com 40 gramas, tá? Sofrer um processo administrativo, pagar depois uma prestaçãozinha à comunidade. Isso é uma vergonha, gente, tá? E além disso, recentemente, agora eu vi até o uso, né, na realidade, a discriminação dentro das escolas, algumas coisas relacionadas também, o uso da Bíblia, tá proibindo o uso da Bíblia dentro das escolas, tá? Falar sobre a questão de ideologia,
para que os professores não falem isso, essa questão, e além disso, da questão religiosa, para não abordar temas religiosos dentro das escolas, para deixar a criança livre e para também tirar a Bíblia de dentro das escolas. Esse é o papel que a gente vê e o que está acontecendo na nossa realidade. Isso é muito triste. O Estado é laico. O Estado não pode tomar partido por nenhuma religião. O Estado é laico. Mas ele não pode impedir que você que tem a sua religião professe ela. Independente do ambiente que você esteja. Se eu estou diante de dois evangélicos e eu sou católico, e eu sou muito católico, o Marcelo sabe disso. Sou muito católico. Por isso que eu tenho muitos valores em relação a coisas próximas à família, e porque eu sou muito católico mesmo. Não sou aquele católico que vai na igreja de vez em quando. Eu vou todo então você vai, domingo. Rapaz. Eu vou todo Você é domingueiro. Eu sou domingueiro. Eu vou todo domingo, às vezes eu vou às terças-feiras, eu participo mesmo das ações da igreja. Então, a gente tem que entender que, embora o Estado seja laico, não falar de Deus, a gente está indo contra a fé moral e contra a fé cristã. E a gente está indo contra a Bíblia. E a gente pode estar até ofendendo o Espírito Santo. Isso é para outra conversa. Mas eu acredito que isso é muito sério. A gente não pode permitir. Isso a gente não pode permitir que aconteça. E uma função hoje dentro do município seria de impedir esse impedimento, porque o vereador pode fazer esse trabalho de poder fazer com que o ensino religioso seja colocado já desde os anos iniciais. Um projeto de lei dessa magnitude vai fazer com que as crianças também criem valores espirituais independente da fé. Independente da religião, aliás. Você tocou num ponto tão importante, porque hoje nós temos que pensar no seguinte sentido. Se eu for escolher uma pessoa para assumir uma vaga, em qualquer que seja, dentro da prefeitura, ali na Câmara de Vereadores, essa pessoa ela precisa ter conhecimento. Ela precisa entender quais são os caminhos. Eu não adianta eu colocar, desculpa o termo, um tiririca ou alguém lá que ele não vai saber o caminho. Ele precisa entender de lei orgânica do município. Ele precisa entender de algumas coisas que acontecem lá dentro. Tá? Até um projeto de lei, como elaborar um projeto de lei, como esse projeto de lei deve ser aprovado. Então, assim, você precisa entender do que está fazendo. Porque hoje as pessoas falam, não, eu quero colocar meu nome à disposição como pré-candidato. Mas e aí? Essa pessoa tem bagagem? Pessoa tem bagagem? Isso é muito importante, porque eu já vi vereadores sentados aqui em Barra do Garças que foram eleitos porque faziam um papel na sociedade, assim, relevante, tudo bem, é relevante, mas não tinha bagagem nenhuma para saber qual que é o papel do vereador, como conseguir os projetos, o que fazer. Então, tipo assim, não virou nada. É vereador que tá nome de rua só. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa consciência que o vereador, o pré-candidato a vereador, quando você for pensar em colocá-lo, você tem que ver, primeiro, princípios, pessoas que ele convive, a vida social dele, o que tem de relevante que ele vai poder levar, a bagagem que ele tem de conhecimento, de como conseguir recursos, de como conseguir trabalhar como vereador de verdade em prol da sociedade. Isso tudo, ele é um agrupamento que tem que ser analisado, gente. Não adianta só falar assim, o cara é legalzinho, bate nas costas. Eu conheci ele no boteco. Pior ainda, gente. Aí esse do boteco, pelo amor de Deus. Ele me deu um saco de cimento. Me deu um saco de cimento. Vai me dar a bolsa, vai me dar uma dentadura. Não faz isso. Não venda seu voto. Então é isso, gente. É isso que a gente precisa ter, essa mentalidade e essa visão inovadora. Tá? Que eu chamo de visão inovadora porque a gente precisa pensar no nosso amanhã. A gente precisa pensar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos. E quem a gente vai colocar lá dentro para defender a maior base, que é a família. Quem que a gente vai colocar? Então, assim, é por isso que a gente fez questão hoje, você falou da questão da ideia de conservador, hoje nós estamos filiados, tá? No PL, Partido do Bolsonaro. Então nós somos de extrema, tá? Conservadorismo, de extremo conservadorismo. E por quê? Porque a gente defende os princípios e os valores. É por isso que a gente escolheu estar onde está. Por quê? Porque a gente acredita que muita coisa pode acontecer através da política, porque a política é o quê, gente? É uma forma da gente criar regras para convivermos em sociedade. Mas como eu devo criar isso? Isso nós temos que pensar num senso comum para que possa agregar não só na vida de um, mas na vida de todos, tá? Porque a política, ela não pensa só em um.
E hoje a política de hoje em dia é uma política que a maioria das pessoas pensa primeiro em si, para depois pensar no próximo, tá? E às vezes define por um grupo. Só que nós não temos que ter grupo, tá? Não é porque o Oberdan é de esquerda que a gente não vai estar ali dando uma força para ele, fazer algo que possa fazer sentido para a família dele. A gente tem que pensar num todo para a gente conviver em sociedade. É isso que eu penso e é isso que eu defendo, tá? Dentro desses princípios e valores que a gente carrega. Danilo, eu acredito que você conseguiu passar uma mensagem muito importante. Hoje esse debate ele é importante porque você mostra o valor do verdadeiro cristão. Igual você falou, é pensar na sociedade independente de que lado que ela está. E Jesus Cristo, quando ele veio no mundo, ele não perguntou se a pessoa era de direita, de esquerda, se ele era cego, se ele era canhoto. Ele falou, venham a mim todos aqueles que têm sede. Porque eu sou, como é que é? Eu sou a sede, eu não esqueci eu sou a fonte. Eu sou a fonte, exatamente. Eu tinha esquecido, mas graças a Deus, tem um evangelista aqui que lembra. E é basicamente isso. Para quem ainda não te conhece, qual é a maneira mais fácil de te conhecer? São suas redes sociais, é seu escritório? Hoje, para quem não te conhece, qual é o acesso? Qual é o meio de chegar em você? Então, hoje nós temos um escritório de advocacia ali no setor Toledo, ali perto do CTK, aqui em Barra do Garça, já há muito tempo, tá? E além disso, nós temos as nossas redes sociais, tá? @dr.Danilo Lopes. Você pode acompanhar lá os nossos pré-projetos, as nossas ideias, aquilo que a gente defende. E lá você vai acompanhar o meu dia a dia, a minha rotina, a minha família, né? Que agora a minha família está crescendo. Eu estou muito feliz por isso. Tá? Se a minha família cresce, a sua também vai crescer, com certeza já está crescendo, em nome de Jesus. Então, se você quiser saber mais, pode acompanhar nós nas redes sociais, que você vai estar por dentro de todos os acontecimentos. E lá eu sou bem polêmico, tá? Eu falo de tudo, inclusive falei sobre o uso da droga, a consequência que vai gerar. Coloquei um vídeo lá específico para você e para melhor nós convivermos aí em sociedade. Amém. É isso aí, gente. Então, obrigado, Danilo. Você de novo aqui arrasou nas falas. Deixou tudo meio aberto. Adorei a conversa. Foi muito bacana, foi leve. Tranquilo. Né? Mesmo falando sobre um tema bem relevante, né, para a sociedade, para todo mundo. Espero que vocês gostem. Mandem perguntas também, viu, gente? Se tiver qualquer dúvida, a questão de projetos também do Danilo, entra lá no Instagram dele, manda no particular. Isso. E ele vai responder para vocês. Lembrando que são pré-projetos, tá? Porque agora nós estamos no período de pré-campanha, então somos pré-candidatos. Mas depois aí das convenções, se prepara, dia 16 o bicho pega e vamos fazer as coisas abertamente aí. E do tanto que você falou da sua esposa e você falou da doutora Sabrina. Doutora Sabrina. Vamos combinar de trazê-la aqui pra gente falar sobre os alecrins dourados. Seria maravilhoso. Vai pegar fogo. Esse dia, você pode ter certeza que vai ter muita gente ali fora, muitas mulheres. Tá aqui. Vamos combinar de trazê-la aqui pra falar sobre pensão alimentícia em relação à família. Vamos fazer, Marcelo? Rapaz, tá fechado. Eu acho que vai ser bom. Eu acho maravilhoso. E detalhe, ela num processo, ela junta tudo no processo, até a foto da alecrim dourado com dinheiro do lado, com iPhone. Não, eu acho lindo que esses alecrim dourados, eles são assim, né? Eles postam na vida do Instagram, os dublês de rico, eles postam assim aquela coisa maravilhosa, né? Aí de repente, vai lá, tá lá no processo e ele fala, ai, por que eu postei isso aqui? Gente do céu! É isso. Aí aquela foto lá na praia, gente, eu contando dinheiro, aí eu com carro novo, eu de jet ski, Vou se ter lascou, que pagar. Gente do céu, quer ostentar, então vai ter que pagar pensão, porque quem mandou você fazer menino pra colocar no mundo? Tá achando que menino vive de ar, né? Quem pariu o Matheus? Que balance, né? Que embalance. Tá certo, então. Vamos combinar. Gente, Vamos olhar pra câmera. Pode falar. eu só quero agradecer mais uma vez de coração. Nossa, eu me senti muito à vontade aqui, tá? Vocês, assim, faz com que as coisas aconteçam mesmo. Perfeitamente. Eu tava muito nervoso no início. Tá? Eu confesso, não parece, mas eu tava, porque falar com pessoas igual vocês, profissionais que representam a sociedade, que são empreendedores nato. Parabéns pelo trabalho e eu profetizo um nível de expansão para esse negócio aqui. Vai crescer 1000 vezes mais, acredite. Gente, quem vem aqui sai abençoado, porque você sai daqui com a alma lavada, a gente sente a presença do Espírito Santo aqui, porque tem pessoas do céu, pessoas
que leva e carrega um legado, tá? Do reino de Deus. E parabéns, Marcelo, parabéns, Oberdan, que esse nome internacional, Oberdan, você fala até em línguas estranhas, Oberdan, né? Deus abençoe, muito obrigado. Verdadeiramente uma língua estranha, Oberdan. Oberdan. É ruim, mas é meu. Eu falo pra todo mundo, a gente vai fazer palestra, falando, me chama Oberdan, é ruim, mas é meu, então você se acostume. Então é isso, gente, chegamos ao final, e no final a gente sempre fala junto, você pode mais cast no 3, então bora lá, Danilo, você não tá acostumado. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, você pode mais cast.